Você já sentiu que algo dentro de você está fora do lugar? Não é uma dor física, não é um problema que dá para explicar em palavras. É como se houvesse um ruído no fundo da alma, uma dissonância invisível entre o que você vive e o que você sente. Você acorda, cumpre suas tarefas, sorri para o mundo, mas lá dentro há uma inquietação silenciosa, uma sensação de estar atrasado de si mesmo, como se a vida tivesse perdido o compasso. Esse é o sinal de que o seu ritmo interior está desalinhado. A verdade é que todos nós nascemos com um ritmo espiritual. Quando estamos conectados com Deus, esse ritmo é suave, constante, harmonioso. As coisas fluem, a mente descansa, o coração encontra um passo estável e até os problemas parecem mais suportáveis. Mas quando nos afastamos dele, tudo muda. O coração acelera, a mente pesa, o tempo parece curto demais. A alma começa a tropeçar. Jesus falava sobre isso de maneira profunda, ainda que não usasse as palavras modernas que usamos hoje. Ele dizia: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11:28. Percebe? Ele estava falando de ritmo, de um coração que carrega mais peso do que deveria, de uma alma que tenta andar num compasso que não é o dela. Porque viver fora da presença de Deus é como tentar dançar sem ouvir a música. Você se move, mas não sente. Você corre, mas não chega. Você vive, mas não vibra. Há uma cadência espiritual na vida. Há um tempo certo para semear, um tempo certo para colher, um tempo para falar e outro para silenciar. E quando perdemos esse ritmo, começamos a nos sabotar. Escolhemos o que é urgente e esquecemos o que é essencial. Falamos sem pensar, decidimos sem orar, agimos sem sentir. E aos poucos, o mundo lá fora dita o passo que era para vir de dentro. Jesus sempre tentou nos trazer de volta para o centro. Ele não falava apenas de comportamento, ele falava de sincronia interior. Em João 15:4, ele disse: "Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós." Assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Essa é a definição perfeita de alinhamento espiritual. Ele é o centro, o compasso, o pulso do universo. Quando você se afasta, perde o ritmo da graça, mas quando volta, tudo volta a fluir. O seu ritmo interior define o rumo da sua vida, porque o que você sente lá dentro se reflete em tudo que você faz. É por isso que existem pessoas cansadas, mesmo depois de dormir, vazias mesmo cercadas de gente, perdidas mesmo conhecendo o caminho, porque não é o corpo que está exausto, é o espírito que está fora de sintonia. E Jesus veio justamente para realinhar o que o pecado desajustou. Ele sabia que o mundo nos empurra para um ritmo impossível, de pressa, de ansiedade, de comparação. Mas o reino de Deus tem outro tempo. É o tempo da fé, o tempo da paciência, o tempo da confiança. Enquanto o mundo diz: "Corra, senão você fica para trás", Jesus diz: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Salmos 46:10. Quando você desacelera por dentro, algo poderoso acontece. A alma começa a respirar novamente. O coração volta a sentir a presença. E o Espírito Santo encontra espaço para guiar seus passos. Mas talvez hoje você esteja vivendo no oposto disso. Talvez você tenha sentido que o seu ritmo está quebrado, que você perdeu o passo, que as coisas parecem fora de ordem. Não é coincidência você estar aqui. Essa mensagem é o convite de Jesus para um realinhamento profundo. Ele quer ajustar o seu compasso interno, curar o seu desequilíbrio emocional e espiritual e te ensinar a viver de acordo com o ritmo do céu. Mas antes de continuarmos, eu quero te pedir algo muito importante. Fique comigo até o final deste vídeo, porque no final nós vamos orar juntos e essa oração vai ser diferente de tudo o que você já sentiu antes. Ela será como um realinhamento interior,
um reencontro com a paz que o mundo não pode dar. Esse momento vai restaurar a harmonia da sua mente e do seu coração. Agora, preste atenção. Jesus nunca andava apressado. Em nenhum relato dos evangelhos você vai encontrá-lo correndo, ansioso, perdido. Ele caminhava com firmeza, com cadência, com propósito. Havia ritmo em cada gesto. Ele sabia que quem está no centro da vontade de Deus nunca está atrasado. Mesmo quando parecia tarde, ele chegava no momento exato. Lembra de Lázaro? 4 dias morto. Todos achavam que era o fim. Mas Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. João 11:4. Quando ele chegou, não estava atrasado. Estava no tempo perfeito do céu. Porque o ritmo de Deus não é o ritmo da pressa humana, é o ritmo da providência. E talvez o que você chama de atraso na sua vida, Deus chama de preparo. Talvez o que você acha que parou, na verdade está sendo ajustado. O céu nunca se apressa, porque o céu nunca perde o tempo. E quando você começa a alinhar o seu ritmo interior com o ritmo do Espírito, você percebe que a vida tem um fluxo, um compasso divino, e tudo o que é seu encontra o caminho de volta até você. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas vive dançando a música errada. O mundo grita, o ego pressiona, o medo comanda e o coração vai se descompassando. E quanto mais fora do ritmo você vive, mais confusão você atrai. As emoções se tornam extremas, as relações se tornam instáveis, as decisões se tornam precipitadas. Porque onde há desalinhamento interno, há ruído espiritual. E onde há ruído, é difícil ouvir a voz de Deus. Jesus dizia: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Perceba a palavra-chave: ouvem. Para ouvir é preciso silêncio interior. E o silêncio interior só nasce quando você está em ritmo com ele. Por isso, a paz não é ausência de barulho, é presença de alinhamento. Às vezes, o que você chama de caos é apenas o eco de um coração fora de compasso. Mas a boa notícia é que o ritmo da alma pode ser restaurado. Jesus é o mestre do tempo, o afinador do invisível, o restaurador da harmonia perdida. Ele não veio apenas salvar a sua alma. Ele veio te ensinar a viver em equilíbrio, a respirar diferente, a reagir diferente, a andar em sincronia com o céu. E sabe como esse realinhamento começa? Com uma decisão simples, quase imperceptível: voltar a escutar. Porque o ritmo de Deus nunca desaparece. Você é que às vezes se afasta do som. Mas o som continua lá, tocando suave, esperando o seu retorno. E talvez seja por isso que Jesus tantas vezes dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não era sobre o som externo, era sobre o ritmo interno. Era sobre o coração que aprendeu a silenciar o mundo para ouvir o céu. Há algo misterioso no modo como Deus trabalha dentro de nós. Ele nunca força, nunca grita, nunca empurra. Ele apenas sussurra e espera que o coração volte a ouvir. Esse é o ritmo do céu, silencioso, mas constante. E é nesse compasso divino que a sua alma precisa reaprender a dançar. Quando Jesus caminhava com os discípulos, ele estava sempre ensinando sem pressa, sem pressão. Cada passo dele era uma lição de cadência espiritual. Ele andava em direção à cruz, e ainda assim não havia desespero em seus passos. Havia entrega, havia confiança, havia ritmo. Porque quem confia no Pai não precisa acelerar a vida para sentir que está avançando. E talvez seja isso que está te faltando hoje: confiança no ritmo do céu. Você quer resultados, respostas, mudanças, e tudo isso é legítimo. Mas o reino de Deus não se move pela pressa, se move pela fé. Em Eclesiastes 3:1 está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esse versículo é mais do que poesia, é uma lei espiritual. Ele mostra que o tempo de Deus não é cronológico, é pedagógico. Deus não trabalha por relógio, ele trabalha por propósito.
E enquanto você se desespera por algo que ainda não aconteceu, o céu está te ensinando a ouvir o compasso certo. Mas o ser humano tem dificuldade em esperar, porque o ritmo do mundo é barulhento, é veloz, é competitivo. Vivemos cercados por sons, telas, urgências, e aos poucos a alma se acostuma com o ruído e esquece o som da presença. É por isso que há tanta ansiedade, tanta exaustão, tanto vazio. Não é falta de força, é excesso de desconexão. As pessoas estão dançando ao som de um tambor que não vem de Deus. E o resultado disso é um desalinhamento profundo. Você começa a se comparar, a duvidar, a correr atrás do que não te alimenta. A cada passo, se afasta um pouco mais do centro. Mas o mais impressionante é que Jesus nunca desistiu de chamar de volta quem perdeu o ritmo. Ele é o único capaz de transformar o caos em harmonia. Em Marcos 4, quando os discípulos estavam no meio da tempestade, apavorados, o texto diz que Jesus se levantou e repreendeu o vento, dizendo: "Silêncio, acalme-se." E o vento cessou e fez-se grande bonança. Esse episódio não foi apenas sobre o mar, foi sobre o coração humano. A tempestade fora era um reflexo da tempestade dentro, e o comando silêncio não era só para o vento, era para a alma deles. Talvez o seu interior esteja assim, confuso, cheio de vozes, de lembranças, de ruídos. Mas Jesus está dizendo o mesmo hoje: silêncio, acalme-se, porque a presença dele ainda tem o poder de ajustar o que está fora de compasso. Ele ainda sabe restaurar o ritmo da sua fé, da sua mente, da sua vida. Quando você se aproxima de Cristo, algo acontece. Você começa a perceber que há uma cadência espiritual diferente em quem anda com Deus. Pessoas assim não entram em pânico diante do caos, não desmoronam diante da demora, não se rendem ao desespero. Elas ouvem outro som, o som da confiança. Elas sabem que o céu nunca se atrasa. E o segredo para viver nesse ritmo é simples, mas exige coragem. Parar de lutar contra o tempo e começar a fluir com ele. Jesus ensinou isso quando disse em Mateus 6,34: "Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal." Percebe o ritmo? Um dia de cada vez, um passo de cada vez. A alma em paz não corre para o futuro. Ela caminha em harmonia com o presente. Mas há algo ainda mais profundo. O ritmo interior não é apenas sobre tempo, é sobre congruência espiritual. É quando o que você pensa, sente e faz estão alinhados com o que Deus quer para você. E o desalinhamento mais doloroso é viver de um jeito que contradiz o que a alma sabe que é certo. Por isso, muitas vezes, Deus permite o desconforto. Porque o desconforto é o alerta do céu dizendo: você está fora do ritmo. A ansiedade que aumenta, a paz que se perde, a insatisfação constante, tudo isso são sinais. E quando você ignora, a vida começa a travar. Mas o Espírito Santo é o metrônomo do coração. Ele ajusta, ele puxa de volta, ele ensina o compasso certo. E se você se permitir, ele vai restaurar o equilíbrio da sua alma, passo a passo, respiração por respiração. E é por isso que é tão importante ficar comigo até o final desta mensagem. Porque no final nós vamos orar juntos. E essa oração vai ser um marco. Ela será o momento em que você vai dizer a Deus: Senhor, eu quero voltar ao ritmo do Teu Espírito. Eu quero que o meu coração bata no mesmo compasso do Teu. Essa oração vai alinhar você com o centro da presença. E a partir desse dia, você vai sentir o tempo de forma diferente. Agora, respire fundo e pense nisso. Tudo na criação tem ritmo. O mar tem o vai e vem das ondas. O vento tem o seu sopro e a sua pausa. O coração tem o seu pulso e o seu repouso. Até o universo vibra em frequências invisíveis que sustentam a vida. Você foi criado para ter ritmo, e esse ritmo vem de Deus. Quando você ora, quando perdoa, quando silencia o medo, quando escolhe confiar,
É como se o seu coração voltasse a dançar com o dele. E é por isso que a vida começa a fluir de novo. Não é mágica, é alinhamento. Não é sorte, é presença. Não é coincidência, é compasso espiritual. Jesus viveu em harmonia perfeita com o Pai. Ele fazia milagres, mas nunca em desespero. Ele enfrentava a cruz, mas com serenidade, porque o seu ritmo vinha do amor. E o amor nunca tem pressa. O amor apenas flui. E quando você se enche desse amor, o seu ritmo também muda. A pressa dá lugar à confiança. O medo dá lugar à fé. A confusão dá lugar à clareza. Em Isaías 40:31 está escrito: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso é ritmo divino. O mundo corre e se cansa. O homem de fé caminha e se renova. E talvez seja esse o convite de Jesus para você hoje. Pare de correr, volte a caminhar comigo. Não importa o quanto você se perdeu, o quanto acelerou, o quanto se desgastou tentando resolver tudo sozinho. Ainda há tempo para reencontrar o compasso da graça. Porque o relógio de Deus não marca segundos, marca propósitos. Você percebe como a vida muda quando o coração volta a ouvir o ritmo certo? Quando a alma deixa de correr e começa a fluir? De repente, o que antes parecia impossível começa a se alinhar. As respostas que você esperava chegam de forma natural. Os relacionamentos que te pesavam encontram equilíbrio. O fardo que te cansava se torna leve. Não porque o mundo mudou, mas porque o seu interior voltou a pulsar no compasso de Deus. É por isso que Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. Descanso não é inércia, é harmonia. Não é parar, é mover-se com propósito, é andar no passo do céu, mesmo em meio à tempestade da terra. E o mais belo é que, quando você se alinha com o ritmo divino, você começa a ver beleza até no que parecia atraso. Começa a enxergar propósito até no silêncio. Começa a sentir que até a dor tem som de transformação. Porque quando Deus rege a sua vida, até o sofrimento toca música. A mente humana nunca entenderá completamente o tempo de Deus. Ela tenta controlar, medir, calcular, mas o Espírito apenas flui. E o que flui no Espírito não se atrasa, não se perde, não se desperdiça. Você pode ter se desviado, pode ter se ferido, pode ter se cansado, mas o Maestro ainda está no púlpito, regendo a sua história com precisão divina. Nenhuma nota foi esquecida, nenhum compasso será em vão. Você não está fora do tempo, está apenas sendo afinado. E talvez o que mais dói hoje seja justamente o processo de afinação. Quando Deus começa a ajustar o ritmo, Ele precisa tocar nas cordas que estão desafinadas. E isso pode gerar dor, resistência, até lágrimas. Mas depois, o som que sai é puro, limpo, celestial. E você percebe que o que antes parecia caos era apenas o processo da harmonia voltando. Em Filipenses 1:6, Paulo disse algo poderoso: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Deus não começa nada que não pretenda terminar. E se Ele começou a ajustar o seu ritmo, é porque Ele vai concluir a melodia da sua vida. Então agora, nesse momento, eu quero te convidar a fazer algo especial. Não apenas ouvir, mas sentir. Respire fundo. Feche os olhos se puder. E diga em silêncio: Senhor, ajusta o meu ritmo. Sim, agora é o momento da nossa oração. O momento em que tudo o que falamos se transforma em encontro. Porque palavras tocam a mente, mas a oração toca o espírito. E quando o espírito é tocado, o ritmo muda. Ore comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço por este momento. Eu sei que por muitas vezes eu andei fora do compasso, me deixei levar pela pressa, pela comparação, pelo medo. Mas hoje eu quero voltar.
Quero que o meu coração volte a bater no mesmo ritmo do teu. Ajusta, Senhor, aquilo que dentro de mim está desalinhado. Silencia as vozes que me tiram da tua presença. Ensina-me a andar na cadência da tua vontade. Que o teu Espírito seja o meu metrônomo, guiando cada passo, cada decisão, cada pensamento. E que eu nunca mais viva apressado, mas em paz com o tempo que o Senhor escolheu para mim. Em nome de Jesus, amém. Sinta isso. Amém não é o fim da oração, é o início de um novo ritmo. A partir de agora, algo dentro de você começa a se alinhar novamente. Você vai perceber que a ansiedade perde força, que a mente desacelera, que o coração encontra repouso. Porque quem anda com Jesus volta a ouvir o som da graça. E antes de encerrar, quero te dizer algo que talvez você precise ouvir hoje. Você não perdeu tempo. Você estava apenas sendo afinado. E o tempo que parecia desperdiçado vai se transformar em testemunho, porque tudo o que é guiado pelo compasso de Deus termina em propósito. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, ajusta o meu ritmo. Isso é mais do que uma frase, é um ato profético. Cada palavra é uma semente, e essa é a sua declaração de realinhamento. E se essa palavra tocou seu coração, se inscreva neste canal. Aqui, todos os dias, nós buscamos juntos esse mesmo propósito: viver em sintonia com o céu. Cada vídeo é um devocional, um passo, um batimento no ritmo da fé. Então, não perca o próximo. No próximo vídeo, nós vamos continuar esse caminho de transformação. E eu creio que o Espírito Santo vai elevar ainda mais a sua fé. Deixe o seu amém nos comentários. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa encontrar paz. E lembre-se, você não precisa correr, precisa apenas voltar a fluir. Porque a vida com Deus é uma sinfonia. E Ele já está tocando a sua parte favorita.